coisa que vocês sempre me pedem por aqui no Instagram é dicas de livros sobre o Ayurveda. Bom, nesse vídeo aqui eu falei sobre alguns livros e agora eu vou falar sobre mais alguns livros. Então, bora lá, mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal e veja o vídeo até o final, se possível, porque essa é a melhor forma de você me ajudar e assim eu continuo a te ajudar. Bom, gente, eu separei aqui para vocês 6 livros e eu quero começar falando dos 2 livros de receitas da Laura Pires, o Nutrindo Seus Sentidos e Os Sabores da Harmonia. Eu não sei dizer para vocês qual dos 2 livros é melhor. Eu diria que é esse aqui, porque ele tem um pouquinho mais de receita. E no começo dos 2 livros, ela fala sobre um pouquinho sobre os doshas, um pouquinho sobre a alimentação, um pouquinho de cada coisa. Mas assim, uma introdução bem básica. E no começo desse livro aqui, a Laura Pires conta o porquê que ela se interessou no Ayurveda. Então, é legal também de conhecer a história dela. Eu achei bem legal que ela colocou isso bem no comecinho desse livro aqui. Agora, falando sobre as receitas mais especificamente. Os 2 livros têm receitas bem bacanas, receitas fáceis. Tem alguma outra receita um pouquinho mais difícil, que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, de uma forma geral, dá para fazer sim. Os ingredientes, de uma forma geral, também são bem acessíveis. Tem algumas coisas, né, que são um pouquinho mais caras, né, como, por exemplo, o feijão moyage, né, no Brasil, amêndoas, algumas coisas assim, mas você pode simplesmente não fazer essas receitas, né? A única coisa que eu senti falta nos 2 livros é um modo de preparo um pouquinho mais detalhado. Se você não tem experiência nenhuma na cozinha, não sabe quase nada, então pode ser que para você seja um pouco mais difícil, mas gente, eu acho que dá certo sim. Bom, agora passando para o próximo livro, é esse aqui, Medicina Ayurvédica para as Mulheres. Como você pode ver, eu marquei bastante esse livro aqui é bem interessante. No começo do livro, ele fala bastante sobre os tipos de mulheres, né? O tipo de mulheres vata, pita, kapha, as combinações dos doshas. Depois fala como é que são esses doshas em desequilíbrio. Fala também como que é a menstruação desses doshas, como que é a menstruação em desequilíbrio desses doshas. Depois fala sobre a anatomia, sobre os processos de desequilíbrios, né? As doenças, né? Ginecológicas. E depois ele passa para uma parte que ele dá muitas receitas de chás. Então, ele vai falando de cada desequilíbrio, né? Cada doença. E depois ele passa uma receitinha de chás, como por exemplo aqui. Só que, na minha opinião, algumas dessas ervas não são tão fáceis de achar no Brasil. A grande maioria é, assim, cara. Então, não é uma coisa, assim, muito acessível. Bom, então, de uma forma geral, tem de tudo nesse livro, né? Tem problemas menstruais, depressão, amenorreia, menstruação difícil, hemorragia, menopausa, tem tudo nesse livro. Aqui você pode entender de onde é que surgem esses desequilíbrios. Bom, de uma forma geral, esse livro tem uma linguagem bem fácil, não é difícil de entender, e eu gostei bastante desse livro, no entanto que eu marquei bastante ele. No entanto, eu senti falta assim, de uma descrição um pouquinho mais detalhada, né, sobre as coisas. Às vezes é uma explicação assim, bem rasa, não é igual eu vi no curso de terapeuta Ayurveda, por exemplo. Mas, de uma forma geral, eu recomendo sim esse livro, eu gostei bastante. E eu não me lembro o preço dele, mas ele não foi um livro muito caro. Então, gente, aprovado, recomendo. Bom, o próximo livro que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, azul. Esse livro aqui, eu diria, é como se fosse uma mini bíblia do Ayurveda. Ele não é muito grosso, só marquei pouca coisa dele. Mas ele é um livro muito bom para quem tá querendo entrar mais a fundo nesse mundo do Ayurveda. Ele aborda absolutamente todos os aspectos do Ayurveda, todos mesmo. Ele é como se fosse um grande resumo do curso de terapeuta que eu fiz. Bom, a linguagem dele também não é difícil, mas aqui ele entra já em algumas coisas mais técnicas e profundas do Ayurveda, né? Então, como os tecidos, como os shrotas, isso tudo eu falei nesses vídeos aqui. Então, se você está querendo aprender um pouco mais
do Ayurveda a fundo, esse livro aqui é um bom resumo, é um bom meio de aprender. Bom, então vamos passar para o próximo livro, que é esse aqui, Yoga Mama, Yoga Baby. Eu não sei como é que é o nome desse livro em português, mas eu vou dar uma procurada e vou deixar aqui na descrição. Esse livro aqui é bem interessante para descobrir esse outro lado do Ayurveda, né? Que é a gravidez, o pós-parto, essa coisa toda. Essa é uma parte que não tem no curso principal, né? No curso básico de terapeuta Ayurveda. Essa parte de gravidez é outro curso e eu comprei esse livro aqui justamente para entender essa parte. Bom, então esse livro aqui começa falando sobre como preparar o corpo. Olha só, gente, que legal. Como preparar o corpo para a gravidez. É bem legal. Então ele começa nessa parte como preparar o corpo, como é que é fazer uma dieta nutritiva para preparar o corpo. Então, tem toda essa parte de preparação do corpo, né? Antes realmente da concepção. E aí fala aqui da concepção, o que acontece do ponto de vista ayurvédico. E depois o livro é separado por trimestre. Então, ele fala as mudanças no corpo, né? Com relação, né, do ponto de vista do Ayurveda. E aí ele vai falando o que as mamães precisam fazer em cada mês de gravidez. Eu achei isso aqui sensacional, essa parte. Então, tem todos os meses, né? É bem legal. Tem figurinhas, tem meditações, tem chás, tem yoga, tudo preparando o bebê. É super legal. Bom, depois de todos os meses de gravidez, chega na parte do parto, e aqui ele também fala um pouquinho do parto, do pós-parto, fala dos alimentos, fala de sugestões, falam de problemas que podem acontecer, né, durante a gravidez e durante o pós-parto. Então, é um livro bem legal, eu recomendo com certeza. Chegamos ao último livro, que é esse aqui, A Yoga das Ervas, né? Seria na tradução literal. Eu também vou procurar como que chama esse livro em português, também vou deixar aqui na descrição. E esse livro aqui é uma referência das ervas que a gente usa no Ayurveda. Esse aqui é um livro guia, então ele fala de todas as ervas do Ayurveda, também não tem muitas figuras, realmente... Ah, não, tem sim figurinha das ervas, mas em preto e branco. Então ele fala de todas as ervas. Então esse livro aqui eu indico mais para as pessoas que estão estudando Ayurveda. Se você é leigo, né, tá só querendo aprender um pouquinho sobre o Ayurveda, se familiarizando, eu não recomendo muito esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro, digamos, de nível mais intermediário para avançado. Bom, então, por exemplo, eu uso muito esse livro aqui depois das consultas, quando eu preciso receitar algum chá ou alguma erva, né, para uma pessoa, para um determinado problema, eu venho aqui nesse livro e consulto ele. Então, é isso, né, um livro de consulta. Bom, gente, eu vou deixar todos os nomes dos livros, né, que eu mostrei para vocês aqui na descrição, o nome bonitinho em português, o autor, né, a editora também vou deixar. E eu tenho aqui também mais 4 livros que eu ainda não terminei de ler e ainda não li, como, por exemplo, esse aqui da Laura Pires. Eu comprei ele na última vez que eu fui no Brasil, então eu ainda nem li ele ainda. Esse daqui eu li só um pouquinho, não li muito, que foi uma leitura mais difícil. Mas se você quiser que eu fale sobre esses livros, obviamente, quando eu terminar de ler, me fala aqui nos comentários. Então é isso, minha gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e comenta também usando a hashtag Dicas Preciosas, que eu vou saber que você ficou até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.